Sobre a saliva artificial, como e quando prescrever? Muito boa pergunta. Bom, o que é a saliva artificial? Você também pode encontrar em alguns sinônimos, tá? Saliva artificial, umidificante oral, umectante oral, lubrificante oral, você tem todas essas opções. Sinceramente, eu detesto o nome saliva artificial. Eu acho meio nojento, sabe? Da Pamela. É só da minha cabeça, tá? Só da minha cabeça. A Pamela funciona em um outro hertz, funciona em outra dimensão, outra frequência, entendeu? Mas eu acho meio nojento. Eu prefiro utilizar umidificante oral, tá bom? Então, vários sinônimos. A hora que você for prescrever, enfim, indicar, você pode utilizar qualquer um desses, todos esses vai fazer sentido, aí você escolhe o que você achar mais bonito de dizer, não é certo? Tudo bem? Beleza? Perfeito. Como que a gente prescreve e quando a gente prescreve? Vamos começar pelo como, né? Olha só, Doc, hoje em dia, quase toda farmácia você já tem aquilo pronto. Antigamente parece que eu tenho 60 anos, né? Mas, sei lá, quando eu me formei, ok? Há 9 anos atrás, que já faz um bom tempo. Quando eu me formei, a gente fazia o quê? A gente fazia manipulado. Você mandava manipular saliva artificial, né, para o paciente. Só que, com o tempo, a gente teve bastante empresas de fora entrando no Brasil. Hoje em dia, se você vai aí, se tem na sua cidade uma Drogazil, uma Droga Raia, uma empresa grande de drogarias e tal, né? Você vai encontrar várias opções para lubrificantes orais, né? Para saliva artificial. Então, você não precisa mais prescrever manipulado. Você pode prescrever uma marca ali, dar uma pesquisada nas farmácias da tua cidade, né? Compra, prova para você ver qual que é o mais interessante, qual que é mais agradável para você prescrever, inclusive, né? E aí você prescreve saliva artificial, 1 frasco, 2 frascos. A gente vai encontrar várias formas, tá? Tem alguns que é para borrifar, tem outros que é para bochecho, tem outros que são cremes dentais ou até mesmo gel que o paciente passa na mucosa, né? Tem várias formas de vários veículos, tá? Da saliva artificial. Eu particularmente acho mais prático os de borrifar, né? Então, o paciente compra pequenininho ali, coloca na bolsa, coloca no bolso da calça e vai borrifando, ok? Bom, e quando que a gente vai prescrever? Antes de chegar nesse ponto, Pamela, aqui na minha farmácia, da minha cidade, né, não tem nas farmácias. Eu vou ter que mandar manipular. Como que eu manipulo? Saliva artificial. E aí você tem até a opção a mais, assim, você pode prescrever saliva artificial, né, para uso intraoral, enfim, 1 frasco com borrifador de 50 ml, que vai ser um frasquinho assim, mais compacto, né? E aí você pode colocar um aromatizante, caso o paciente queira. Você pode colocar assim, aromatizante, então, saliva artificial, mais aromatizante de menta, de canela, de tutti-frutti, de morango. Aí vai do que ali a farmácia de manipulação tenha como opção, tá bom? Mas simples, não tem muito segredo. E quando que a gente prescreve? Quando você se depara com um paciente que tem alguma patologia que interfere na produção salivar. E aí, docs, tem várias patologias que vão fazer essa interferência, inúmeras. Diabetes mellitus é uma delas, paciente fazendo radioquimioterapia, paciente com síndrome de Sjögren, paciente que faz uso de algum medicamento que compromete a produção salivar, e aqui não vou lembrar para vocês de cabeça todos os possíveis medicamentos, tá bom? Mas antihipertensivo pode fazer, antipoglicêmico pode fazer, quimioterápico pode fazer, né? Então a gente tem desde patologias autoimunes até mesmo tratamentos médicos que comprometem a produção da saliva. Então, se o paciente te relatou que ele tá com pouca saliva, aquilo tá incomodando ele, ou mesmo você visualizou, você puxou ali, tá fazendo o exame intraoral do seu paciente antes de você olhar dente. Vamos olhar a mucosa do nosso paciente, né? Tá com uma mucosa ressecada, uma mucosa, ou às vezes a mucosa é descamativa, assim, sabe? Você pode prescrever pro seu paciente, tá bom? Mas assim, o meu norte para prescrição sempre é a queixa do meu paciente.
Ou quando eu tenho uma situação que, por exemplo, o paciente vai para radioterapia de cabeça e pescoço, o paciente vai utilizar um quimioterápico que eu sei que vai fazer alteração salivar. Então, eu já prescrevo de forma preventiva. A hora que o paciente começar a sentir esses sintomas, já tá lá prescrito bonitinho, ele já pode utilizar. Ok? Nessas circunstâncias, docs. Simples assim, né? É interessante porque eu não sei vocês, e aí vocês comentam aqui no chat pra mim, tá? Mas eu vim de uma formação na minha graduação que eu fui um pouco assim, não só eu, né? Mas a minha turma, enfim, a maior parte dos professores que eu conhecia e tal, não todos, obviamente, mas alguns deles não estimulavam tanto a gente a atender casos mais complexos. Eu lembro de alguns professores, assim, quando a gente pegava um caso mais difícil, um caso de um paciente com alguma patologia mais rara, né, síndrome de Sjögren, paciente radioquimioterapia, né, então eu lembro dos professores nessa circunstância que falam assim, olha, você só trata esse paciente depois que ele passar por uma avaliação médica. A gente geralmente é condicionado a isso, né? Treinado dessa forma. N razões, eu acredito principalmente que o motivo seja os professores evitarem realmente que a gente lide com casos muito complexos inicialmente, que a gente tenha o básico para depois continuar o nosso aperfeiçoamento, continuar os nossos estudos. Ou seja, eu acredito que seja isso. Só que, tendo em vista a realidade da população brasileira hoje em dia, isso é muito utópico, né? Isso fica falho. Isso para mim é uma falha imensa em informação. Eu, por exemplo, não tive na minha época de graduação ligas acadêmicas. Hoje eu já vejo assim, inclusive eu já fui convidada para várias ligas acadêmicas para palestrar e tal. Certo, Docs? Então, assim, hoje em dia eu vejo muito algumas faculdades com esses professores maravilhosos. Os alunos aprofundam mais, ainda na graduação, o atendimento de pacientes com alterações sistêmicas, e situações como essa acabam sendo que, sinceramente, é básico, tá? Isso é bem básico quando se trata de um paciente com alteração sistêmica. Isso acaba sendo mais simples quando você chega no mercado de trabalho, né? Mas, infelizmente, como foi o meu caso, eu não tive, desde a graduação, ou mesmo nas especializações, né, todo esse conhecimento. O que a gente faz? Não adianta a gente reclamar do que passou, a gente tem que focar no resultado, a gente tem que focar em o que eu vou fazer para melhorar isso, né? O que eu vou fazer para ganhar conhecimento e saber lidar com esses pacientes com alterações sistêmicas. Porque com certeza esse paciente aqui reclamou para essa doc de alteração salivar, e é algo bem recorrente, e cada vez mais vocês vão ver isso no consultório, e agora você já tem um norte de como lidar, tá bom? You're the best!